Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Natália Paiva, eu sou engenheira ambiental e hoje eu vim falar sobre a diferença entre reserva legal e área de preservação permanente, ok? Então, gente, a reserva legal ela é independente da área de preservação permanente. Por quê? Você tem ali 1 hectare são 10.000 metros quadrados, então você vai ter no mínimo 2.000 metros quadrados de reserva legal. A reserva legal em nosso país varia de 20% a 80%. Então, qual é as áreas de reserva legal que chega a esse valor de 80%? A Amazônia, gente, todos os estados que têm partes da floresta amazônica vão ter a Amazônia Legal, que é 80% de reserva legal, ok? Só 20% vão ser dedicados às atividades agropastoril, dentre outras, tá bom? Essa reserva legal, ela pode ter uma utilização, sim, sustentável, só que você não pode suprimir essa vegetação, desmatar, ela tem que continuar ali, né? Mas vamos supor que a pessoa, ela plantou cacau ali no meio daquela reserva legal. Sim, ela pode, ok? Fazer esse tipo de plantio sustentável, tá bom? Então, vamos diferenciar a reserva legal. Agora vocês sabem que é uma parte destinada à preservação ambiental dentro de uma área, tá? Então, isso é uma reserva legal. Se eu comprar 100 hectares no Amazonas, né, dando um exemplo, pode ser no Pará também, qualquer outro estado ali que tenha reserva legal da Amazônia Legal, eu vou ter que ter no mínimo 80 hectares de preservação ambiental, tá bom? E as áreas de preservação permanente, eu já até falei no outro vídeo, vocês podem estar vendo aí no meu canal, que as áreas de preservação permanente são as áreas que circundam os corpos d'água, lagos, açudes, rios, nascentes e também altitudes íngremes, né, que são encostas, topo de montanha, altitudes acima de 1.800 metros. Então aí você vai ter as áreas de preservação permanente, ela é permanente, gente. Como que eu vou diferenciar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei uma propriedade de 1 hectare e 50% dessa área eu calculei ali fazendo uma avaliação topográfica, né, por meio de imagens de satélite, que 50% daquela propriedade de 1 hectare que eu adquiri é área de APP. Então, o que vai acontecer? Eu moro na região, né, semiárida aqui, que é o Cerrado, vamos falar assim. Então, eu teria que ter 35% de reserva legal, ok? Então, se eu tenho de APP 50% da minha propriedade e 35% de reserva legal, esses 50% eles vão englobar essa reserva legal, tá bom? Então, eu não vou precisar ter uma reserva legal porque ela já está inclusa ali na APP, tudo bem? Agora, se você tem de APP apenas 10% da sua propriedade no Cerrado, então você vai ter que ter mais 15% dessa área de mais preservação ambiental, tá bom? Então é muito importante vocês saberem disso, tá? Se somado o percentual das áreas de preservação permanente ela for inferior à reserva legal, então você vai ter que dedicar mais uma área maior para cumprir esse mínimo de reserva legal, tá? Se a área de preservação permanente for superior à reserva legal, então você não precisa se preocupar com isso, porque está tudo aqui, tá? Então, agora vamos sobre outro assunto um pouco polêmico. Você tem uma propriedade e você comprou ela em 2014 e a pessoa que te vendeu, ela fez construções ali, né, na área, na APP, ela desmatou a reserva legal, ou seja, está totalmente irregular aquela área que você comprou em 2014. Só que em 2008 já tinha construído, né? Esse proprietário já tinha feito todas essas mudanças. Então, de quem é a responsabilidade? Você pode entrar na justiça contra esse antigo dono e pedir que ele pague uma possível multa que você teve ou que ele
faça, né? Ajude você a pagar os gastos que você vai ter de reposição dessa reserva legal, de área de preservação permanente, de mata ciliar. Então, gente, você não vai poder fazer isso no caso de 100% de responsabilização, tá bom? Isso é chamado de responsabilização solidária, ou seja, 50-50. Se eu comprar um imóvel rural que não tem reserva legal adequada, eu vou ter que me responsabilizar, porque eu deveria ter avaliado aquele imóvel antes de comprá-lo. Eu teria que verificar que ele está fora do que é necessário, tá bom? Então, isso é responsabilização solidária, você é corresponsável de quem você comprou, tá bom? Então, eu espero que fique claro a diferença entre reserva legal e APP, tá? Então, o principal é você saber isso, que a reserva legal, ela pode ter várias APPs dentro dela, tá bom? Mas se a APP, se você fizer o cálculo e der mais do que o percentual da reserva legal, então é isso mesmo. Se você comprar uma propriedade com 50% de APP, você não pode diminuir, porque é uma área de preservação permanente. Não há como você reduzir essas áreas, tá bom? E então é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí o seu recado, tá? E nós vamos dar, eu vou estar respondendo, tá bom? Ah, só um comentário sobre os módulos fiscais, ok? Isso é muito importante. Vamos supor que você foi multado e você tem que fazer ali uma recomposição na sua propriedade de reserva legal, de APP, mas você tem uma propriedade muito pequena. Às vezes é só um sítio que você passa as férias. Vamos supor 15 hectares que você tem aí numa região próxima da sua cidade, você vai passar as férias e você comprou ela já toda irregular, desmatada, sem reserva legal, sem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, toda ilegal. E naquela época você não sabia que tinha todas essas responsabilidades do proprietário. Então, vamos supor que um agente lá do meio ambiente foi e pediu para você recompor aquelas áreas, né? Vamos supor que era consolidada antes de 2008. E aí é o seguinte, eles vão avaliar também, gente, a sua recomposição da reserva legal e das APPs de acordo com a quantidade de terras que você tem, tá bom? Se você tem 15 hectares aqui perto da região de Belo Horizonte, então você vai ter uma menor área dedicada à APP. Por quê? Eles só começam a aumentar a quantidade de metros de reserva quando você tem mais de 4 módulos fiscais. O módulo fiscal ele varia muito de acordo com a região em que você vive, tá bom? Se você vive na região próxima a Belo Horizonte, o módulo fiscal é igual a 5 hectares. Então, se você tem uma propriedade de 15 hectares, é igual a você ter 3 módulos fiscais. Ou seja, você não vai responder igual uma pessoa que tem 5 módulos fiscais, porque ela já se enquadra em outro patamar de proprietário, que provavelmente já é um empreendedor rural, e não simplesmente um sítio de agricultura familiar, ou até mesmo um sítio mesmo de passar férias ou finais de semana. Então, tudo isso vai ser verificado na hora de determinar qual que vai ser a área de preservação que você vai ter que recuperar, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo, deixa um like aqui e até a próxima, espero ter ajudado.